aquilo todo gerou e deixou uma terrível incerteza. Vou citar um caso. O tempo é pouco, não posso dizer tudo, mas o grande campeão nosso assim nos Estados Unidos, assim na briga contra o liberalismo teológico, era o Benjamin B. Warfield, presbiteriano. Warfield, até hoje, a defesa da inspiração da Bíblia que ele escreveu é praticamente assim, você quase não consegue aprimorar. Foi tão bom. Só que ele depois entendeu de ir à Alemanha e estudar com o pessoal lá totalmente liberal. E foi, mas isso um tanto depois já da teoria de Horkheimer e tal. Como ninguém sabia o que fazer com a variação nos manuscritos, imagino que foi isso que derrubou ele. Ele voltou, esse Warfield voltou da Alemanha, louvando a Deus porque Deus havia levantado o Westcott Hort para recuperar o texto perdido no Testamento. É que o Hort alegava que o texto dele não mais do que a milésima parte estaria em dúvida. Isso foi o que o próprio Hort alegou a respeito do seu próprio texto. Uma falta de modéstia quase igual à minha, na boa. Mas sério, agora procure entender assim o mundo de então. Então, aquilo soou tão bem, quer dizer, para quem estava assim atordoado com esse problema da variação, coitado. Então chega esse sujeito e diz: mas quando muito a milésima parte do texto está em dúvida, mas aquilo foi um alívio muito grande, graças a Deus. Só que era pura mentira, quer dizer, aquilo dizendo respeito ao texto dele. E já mostrei aqui, no meu entender, é 10% errado para começar. Por A mais B, essa teoria lavou, quer dizer, dominou o mundo, quer dizer, todas as denominações, mesmo as conservadoras, todo mundo abraçou. Parecia dar uma solução para a variação textual, parecia ser uma solução, só que não era. O pessoal não tinha analisado profundamente e adequadamente. Agora, eu vou explicar rapidinho a teoria, só para você entender como é que chegamos a este ponto. A abordagem básica, declaradamente, sem pestanejar, sem não tá fingindo nada, absolutamente, diz: o Novo Testamento não é inspirado. Esse é o ponto de partida na teoria de Hort. Nós aqui estamos tratando de uma literatura igual a qualquer uma outra, nada de coisa inspirada. Com isso, ele alegou que nem os primeiros cristãos acreditavam que fosse isso, e, portanto, a primeira década de séculos, ninguém estava nem aí com esse texto, ninguém estava preocupado, portanto, ninguém estava zelando, e que quando finalmente a evolução da superstição e da crendice levou os cristãos de outra geração a imaginar que aquilo fosse Bíblia. Aí então correram atrás para ver, já estava perdido o texto, já era tarde, ninguém sabia mais qual era. É essa a teoria de Hort. Aí, começando com esse pano de fundo, esses pressupostos, ele agora pega o que fizeram lá na grande biblioteca e Universidade de Alexandria, trabalhando em cima dos trabalhos de Homero e Aristóteles, qualquer coisa. Eles faziam uma coisa que chamava de genealogia, quer dizer, eles procuravam reconstruir uma árvore genealógica.
Você começa com pequenos galhos e vai assim, galhos maiores, até finalmente chegar no tronco. Exatamente uma árvore de verdade colocada de cabeça para baixo. Quer dizer, as árvores nossas, o tronco está cá embaixo e vai subindo ali. Colocaram de cabeça para baixo. Ele alegou que fez isso. Ele não, que eu saiba, ele nunca sequer cotejou um único manuscrito por inteiro. Como eu já fiz vários. Nunca ele. Ele alegou, no entanto, que tinha feito isso e que, como resultado, foi possível reduzir a massa de manuscritos para 3 famílias, ou 4, diziam eles. O texto neutro para ele, que era o Codex B, aliado por vezes com o Codex A. O Codex alexandrino egípcio, que era os demais assim dessa laia. O texto ocidental, que era principalmente o Codex D e as versões latinas. E o que ele chamou de texto siríaco, que nós chamamos hoje de texto bizantino, que era a grande massa. Então ele, assim, reduziu mais de 1000 manuscritos para 3. Agora, isso é negócio, né? Se você consegue fazer isso, isso é negócio. Você agora só tem que lidar com 3. Ele alegou. Pura mentira, mas alegou. Agora ele pega os 3 e ele, desde o começo, bolou a teoria toda, era para derrubar o texto recebido, e portanto o texto siríaco, que o texto recebido vem da massa bizantina. Mesmo eruditos assim, que me odeiam, mas todo mundo reconhece que Hort bolou a teoria para destruir o texto recebido. Ele não trabalhou assim inocentemente, assim, num paraíso assim. Não. Ele trabalhou com um objetivo definido de destruir o texto recebido. Aí, tem os 3. Então, o texto egípcio, o texto ocidental e o texto siríaco, bizantino de hoje. Agora ele quer provar quem é melhor. Primeira coisa, ele alega conflação. O caso, assim, bem fácil, está no último verso de Lucas, só para você entender de que se trata. Não vou gastar tempo aqui, só para você entender de que se trata. O último verso de Lucas. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Agora vamos ver o que está aqui a nova versão internacional. Último verso de Lucas. Vamos ver, chega lá. Papel muito fino. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aqui diz louvando e bendizendo. Aqui diz somente louvando. Sucede o seguinte, que esse louvando, você encontra naquela pequena porcentagem de manuscritos assim egípcios, é o tal do tipo alexandrino chamado, diz louvando. O Codex D, em alguma versão latina, diz unicamente bendizendo. Então, o Codex ocidental tem bendizendo, o texto ocidental tem bendizendo, o texto egípcio tem louvando, e o texto siríaco junta os dois e diz louvando e bendizendo. Então, isso é uma conflação. Quer dizer, você pega um pedaço daqui, outro pedaço dali, e você junta os 2 pedaços e cria uma nova coisa maior,